E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. A revisão zona de hoje é sobre genética e nós vamos resolver um problema para cada questão genética vista nas aulas anteriores. Vamos começar pela primeira lei de Mendel. Um casal tem 5 filhos. 2 deles sofrem de um distúrbio genético raro que tem aparecido esporadicamente nessa família. Quais são os genótipos desses genitores? Vamos resolver. Então, pessoal, aqui a gente tem o seguinte: um casal teve 5 filhos. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não define se é menino ou menina. Então, vamos colocar aqui, vamos supor que ele tenha tido 2 meninos e 3 meninas. E diz que 2 desses filhos, nasceram com um distúrbio que esporadicamente surge nessa família. Quando eu tenho uma condição de pais que deram origem a filhos que têm uma característica diferente deles, com certeza eles são heterozigoto. E com certeza essa característica aqui que estamos analisando é uma característica de caráter recessivo. Então, pessoal, como a gente pode perceber, o genótipo do casal, nesse caso, só pode ser heterozigoto. A gente tem essa condição que esporadicamente essa característica surge naquela família, o que nos leva a crer que essa é uma característica autossômica recessiva. A gente passa a ter certeza disso quando o casal não tem o distúrbio, mas o filho tem. Então, a gente tem aquela condição de que o casal é diferente do filho. Então, esse casal só pode ser heterozigoto. Vamos para a questão de número 2. Vamos falar então de um caso de dominância intermediária ou dominância incompleta. Nesse caso, gente, é quando eu não tenho uma dominância de apenas um alelo. Ou seja, os dois vão se manifestar gerando um terceiro fenótipo. É o caso, por exemplo, da Mirabile jalapa, que a gente cruza uma flor branca com uma flor vermelha e a gente tem um heterozigoto que tem coloração rosa. Ou seja, nem branco e nem vermelho, tem um terceiro fenótipo. Então vamos observar essa questão da URGS. Em rabanetes, um único par de alelos de gene controla a forma da raiz. 3 formas são observadas: oval, redonda e longa. Cruzamentos entre esses 3 tipos apresentam os seguintes resultados. Quando a gente faz cruzamento com redondo e oval, tem-se oval e redondo. Redondo com longo, apenas oval. Oval e longo, oval e longo. Redondo com redondo, apenas redondo. Longo com longo, eu tenho apenas longo. Qual a proporção de progenie esperada do cruzamento de oval com oval? Gente, tá na cara que esse oval aqui, eles são heterozigoto e tem essa condição intermediária representando aí uma dominância incompleta, uma dominância intermediária. Por quê? Porque quando a gente tem o cruzamento de um redondo com um longo, 100% da progenie da F1 nasce oval, ou seja, 100% nasce heterozigoto. Então, vamos fazer esse cruzamento. Na questão de dominância intermediária, a gente tem que em rabanetes, um único par de alelos define o tipo de raiz. E essa raiz, ela pode ser oval, ela pode ser redonda e ela pode ser longa. O problema traz para vocês possíveis cruzamentos e geração da F1. E um cruzamento que a gente tem que tomar nota é o seguinte: quando eu cruzo uma redonda com uma longa, só tem origem de oval. O que isso significa? Como eu não tenho dominância aqui, eu tenho essa sendo Lzão, Lzão, e eu tenho essa sendo Rzão, Rzão. Do cruzamento dessas duas, eu gero uma F1 totalmente heterozigota, ou seja, o heterozigoto, ele condiciona essa característica oval. Então, quais são as proporções genotípicas que surgem do cruzamento de uma oval com outra oval? Ou seja, 2 heterozigoto. Vamos lá? Quadro de Pinet, RL versus RL. Eu vou ter o quê? Redonda. Aqui eu vou ter oval. Aqui eu vou ter RL oval. E aqui eu vou ter longa. Qual é a minha proporção? 1 para 2 para 1.
uma longa, duas oval e uma lisa. Desse cruzamento, a gente percebe que há uma proporção de 1 para 2 para 1, sendo que 1 redondo para 2 descendentes ovais e 1 descendente longo. Falando de alelos letais agora, alelos letais ocorrem em diferentes espécies de seres vivos. Isso significa que quando determinado ser vivo possui um par de alelos que são representados como alelos letais, eles acabam não se desenvolvendo, que é o caso, por exemplo, dos camundongos, que é o caso da acondroplasia, que é o caso da talassemia, que é o caso, por exemplo, de albinismo em plantas que não vão ter clorofila e vão ficar impossibilitadas de fazer fotossíntese. Esses são casos considerados alelos letais. Vamos resolver um caso sobre eles. Admita que em ratos a cor da pelagem é condicionada por gene autossômico, sendo o gene C dominante, letal em homozigose, responsável pela coloração castanha, e seu alelo C recessivo, responsável pela coloração cinza. Para os filhotes vivos de um cruzamento de um casal de ratos castanhos heterozigotas, esperam-se as seguintes proporções de ratos de pelagem cinza e castanha, respectivamente. Vamos resolver? O problema diz para você: admita que em ratos a cor da pelagem ela é condicionada por um gene autossômico e diz que o gene Czão ele condiciona a cor castanha. Só que quando eu tenho Czão, esse camundongo, ele morre. Então, eu tenho a condição aqui de alelos dominantes que em homozigose gera a morte desse embrião. E aí eu peço o seguinte, para que vocês cruzem dois camundongos que são heterozigoto e identifique para mim qual vai ser a proporção genotípica e fenotípica disso daqui. Vamos fazer o cruzamento? Quadro de Pinet, Czão, Czinho, Czão, Czinho. Esse com esse, Czão, Czão. Esse com esse, Czão, Czinho. Esse com esse, Czão, Czinho. Esse com esse, Czinho, Czinho. Esse daqui vai morrer. Então, qual é a proporção genotípica que eu tenho aqui? 1, 2, 3. Sendo que 1/3 vai ser Czinho, o que condiciona a coloração cinza. E 2/3 vão condicionar Czão, Czinho, que vai ter a coloração castanha. Então, nós encontramos a proporção de 1/3 dos ratos com pelagem cinza e 2/3 dos ratos com pelagem castanha. Por que a gente não está considerando o quarto? Porque a gente não está considerando aquele que não vai se desenvolver, ou seja, que é homozigoto dominante, que representa aí um caso de alelo letal. Então vamos para um outro caso onde a gente vai falar de linkage junto com a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela considera a segregação dos alelos e a gente analisa apenas uma característica por vez. Agora, linkage, eu estou considerando dois genes que estão ligados no mesmo cromossomo. Então, vamos resolver uma questão. Um dado indivíduo heterozigoto para os genes A e B, numa configuração cis, é submetido a um cruzamento teste. Se os dois genes forem, numa primeira situação, não ligados, eles vão ter segregação independente. Então, é segundo a lei de Mendel. E na segunda situação, está dizendo que eles vão ser separados por 40 unidades morganídeos. Que porcentagem da prole desse cruzamento será Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho? Vamos resolver. Um dado indivíduo heterozigoto para os genes A e B na configuração cis é submetido a um cruzamento teste. Então, olha só, eu tenho um indivíduo que ele é heterozigoto para o gene A e B. Então, ele é um duplo heterozigoto. E esses genes, eles estão numa configuração cis. E ele vai ser submetido a um cruzamento teste. O cruzamento teste nós sempre fizemos com um duplo, nesse caso, porque eu estou olhando duas características, duplo homozigoto recessivo. O que acontece? Esse é o genótipo do que eu estou cruzando. Só que eu tenho duas situações. Eu quero saber qual é a proporção se esses genes forem não ligados
e se esses genes estiverem em linkage. Se ele não está ligado, ele obedece à segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, a primeira coisa é encontrar os gametas. Então, quais são os gametas desse? Azão com Bzão, azão, Bzão. Azão com Bzinho, azão, Bzinho. Azinho com Bzão, azinho, Bzão. Azinho com Bzinho, azinho, Bzinho. Esses são os gametas desse indivíduo aqui. Agora, quais são os gametas originados desse indivíduo aqui? Poxa, gente, ele é duplo homozigoto recessivo, então ele só vai gerar azinho, Bzinho. Todos os gametas dele vão ser azinho, Bzinho. E aí eu vou fazer aqui a minha tabela, que vai ser bem pequenininha, né? Por conta desse indivíduo aqui. Esse com esse, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Esse com esse, azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Esse com esse, azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Esse com esse, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. A pergunta do problema é quantos eles vão gerar de indivíduos que são azinho, azinho, Bzinho, Bzinho? Essa é a pergunta do problema. Então, eu vou gerar esses aqui, ou seja, 1/4. 1, 2, 3, 4. São 4 quadradinhos e apenas um aqui. 1/4 corresponde a 25%. Então, 1/4 ou 25%. Tá, e se forem ligados, professora? Se eles estiverem em linkage, o que vai acontecer? Eu vou ter um par de cromossomo homólogo aqui e ele vai estar na configuração cis. Na configuração cis significa que os dois que são dominantes vão estar no mesmo cromossomo e os dois que são recessivo vão estar no mesmo cromossomo. Ah, se fosse na configuração trans, daí o azão estaria aqui e o Bzinho aqui. O azinho aqui e o Bzão aqui, mas a configuração cis, ela mantém os recessivos no mesmo cromossomo e os dominantes no mesmo cromossomo. Eles estão em linkage porque esses dois genes estão ligados. Então, o que vai acontecer? Ele está dizendo que a distância que existe entre eles é de 40 unidades morganídeos. Lembrando que isso aqui é igual os gametas que são recombinantes. Tá? O que são gametas recombinantes, professora? É o caso de acontecer crossing over. Esse pedacinho vem para cá, esse pedacinho vem para cá. Os gametas recombinantes seriam quais? Seriam azão com Bzinho e azinho com Bzão. Azinho com Bzão. Esses são o quê? Os recombinantes. E eu vou ter o quê? 40 unidades morganídeos, ou seja, 40% dos meus gametas vão ser recombinantes. 20% desse e 20% desse. E os gametas parentais, que são aqueles que já estão no cromossomo. Esses são o azão com Bzão, azão, Bzão e esse com esse, azinho, Bzinho. Se 40% dos gametas são recombinantes, significa que 60% são parentais, ou seja, 30% desse, 30% desse. Então, qual é a probabilidade de eu ter filho azinho e Bzinho? 30% se eles forem ligados e 25% se eles não forem ligados. Então, como a gente pôde perceber, na primeira situação a gente vai ter 25% dos indivíduos homozigotos recessivos e no segundo caso nós teremos 30% dos casos homozigoto recessivo. Então agora vamos desenvolver a nossa capacidade de interpretar um heredograma, conseguindo perceber nele as leis de Mendel. O heredograma abaixo mostra uma família, onde encontramos indivíduos não afetados, quadrados e círculos brancos, e afetados por uma anomalia, quadrados e círculos pretos. Segundo a primeira e a segunda lei de Mendel, a análise deste heredograma nos permite concluir que... Vamos resolver. Olha só, gente, esse heredograma eu tenho aqui um casal cuja mulher aqui é afetada. Eles tiveram 2 filhos, uma mulher e um homem, e nenhum foi afetado
pela característica que estamos analisando. Essa mulher casou com um homem normal e juntos eles tiveram 4 filhos. Um homem afetado, uma mulher afetada, um homem normal e um outro homem afetado. Então, olha só, esse casal teve 4 filhos, dos 4, 3 vieram afetados. Eu tenho, então, esse homem teve um casamento consanguíneo com uma mulher. Esse homem aqui casou com uma mulher e juntos tiveram 4 filhos. Um homem normal, uma mulher afetada, um homem normal e essa mulher aqui que está casada com esse homem. Opa, vamos tirar isso aqui daqui. E esses dois aqui tiveram um filho homem e esse filho não é afetado pela doença. Gente, sempre que a gente vai analisar um heredograma, como eu sempre digo para vocês, procura o casal que teve filhos com condição diferente. Então, com certeza esse casal é o quê? Ele é heterozigoto. E com certeza essa característica aqui, ela é recessiva. Então, se eu sei que essa característica é recessiva, todo mundo que está pintado é azinho, azinho. Esse casal aqui, ó, também não tem a condição genética analisada, mas tiveram uma filha com a condição genética, então eles também são heterozigoto. A gente consegue perceber que os indivíduos do casal da geração 2, 1 e 2, eles são heterozigotos. Por que eles são heterozigotos? Porque eles geraram filhos com características diferentes da deles, que com certeza essa característica ela é autossômica recessiva. Vamos então falar sobre a segunda lei de Mendel. Em sementes de ervilha, os alelos Vzão e Rzão condicionam respectivamente coloração amarela e textura lisa, enquanto que os alelos Vzinho e Rzinho condicionam respectivamente a coloração verde e a textura rugosa. Tais alelos são autossômicos e segregam de forma independente. Para a obtenção de plantas em F1 que produzam sementes com fenótipos amarelos lisos, amarelos rugosos, verdes lisos e verdes rugosos em igual proporção, é necessário cruzar parentais cujos genótipos são. Vamos resolver. Gente, nessa questão de Mendel, diz o seguinte, que ervilhas que são amarelas, elas têm que possuir pelo menos um alelo dominante. Ervilhas que são lisas têm que possuir também, pelo menos, um alelo dominante. Isso significa que as verdes, elas têm que ser homozigota recessiva. E as rugosas, elas também têm que ser homozigoto recessiva. A pergunta é, o problema, na verdade, ele diz que esse problema aqui é um caso de segregação independente. O que isso significa? Significa que esses dois genes analisados, o gene V da coloração, ele está num cromossomo, enquanto que o gene R da textura, ele está em outro par de cromossomo homólogo. Então, eles se segregam independente um do outro, porque esses dois genes, eles não estão em linkage, eles não estão ligados. Então, vamos lá. O problema diz o seguinte, a F1, eu quero saber qual é a probabilidade de eu ter uma F1 que eu tenha ervilhas amarelas e lisas, ervilhas amarelas e rugosas, ervilhas verdes e lisas e ervilhas que são verdes e rugosas na mesma proporção. Que genótipos são esses? Gente, para eu ter dois genótipos que se cruzem e dê os 4 fenótipos na mesma proporção, eu tenho que ter pelo menos um alelo dominante de cada gene. No caso, pode ser Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho versus
Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, ou eu posso cruzar um heterozigoto, duplo heterozigoto, com um duplo homozigoto recessivo. Essas duas situações vai me gerar o mesmo resultado, só que o problema ele não traz essa opção aqui, ele só traz essa opção aqui. Mas vamos fazer o cruzamento, conforme a lei de Mendel. Primeiro achar os gametas. Esse indivíduo aqui, ele gera que tipo de gameta? Ele gera o gameta Vzão, Rzinho, e ele gera o gameta Vzinho, Rzinho. Então, ele só gera dois tipos de gameta. Esse indivíduo aqui, ele gera Vzinho, Rzão, e ele gera Vzinho, Rzinho. Vamos cruzar esse com esse, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Opa, já tenho ervilha amarela e lisa. Esse com esse, Vzinho, opa, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Opa, eu já tenho então uma ervilha amarela e rugosa. Esse com esse, Vzinho, Vzinho, verde e lisa. Já tenho esse aqui. Agora, esse com esse, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Já tenho verde e rugosa. Tudo na mesma proporção, 25% de cada. Então, a gente pode observar que para ter aquele resultado, os parentais precisam ter os seguintes genótipos: Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, versus Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, correspondente à alternativa de letra E. Vamos falar um pouquinho então de herança ligada ao sexo e falar um pouquinho também de probabilidade, da regrinha do E e do OU. Uma herança ligada ao sexo é uma característica que está ligada na parte não homóloga do cromossomo X. Então vamos resolver uma questão. Uma mulher daltônica e pertencente ao tipo sanguíneo B, cujo irmão tem visão normal e pertence ao tipo O, casa-se com um homem de visão normal e pertencente ao tipo sanguíneo AB. A probabilidade desse casal ter uma criança do sexo feminino de visão normal e pertencente ao grupo sanguíneo A é de... Gente, a gente vai usar aqui sistema ABO, a gente vai usar também a segunda lei de Mendel e também vamos utilizar as regrinhas de probabilidade. Então, vem comigo resolver. Tem uma mulher que ela é daltônica. O daltonismo é uma herança ligada ao sexo, ou seja, ele é ligado na parte não homóloga do cromossomo X. E ele é uma herança recessiva. Então, para uma mulher ser daltônica, ela tem que ser homozigota recessiva. Além disso, ela é do tipo sanguíneo B. Então, ela é isão na B. E ela é o que aqui, professora? Cujo irmão tem uma visão normal e pertence ao tipo sanguíneo O. Se ela tem um irmão que o tipo sanguíneo O, é porque ela carrega junto aqui um Izinho. Então, esses são os genótipos dessa mulher. Então, ela cruzou com um homem. Vamos ver quais são os genótipos desse homem. Que tem uma visão normal, então o homem é X, Dzão, Y, porque ele é homem. E ele tem o tipo sanguíneo AB, então ele tem um Izão na A e um Izão na B. Eu quero saber qual é a probabilidade desse casal aqui ter uma criança do sexo feminino, então eles têm que ter uma menina. E além disso, ela tem que ter a visão normal, sem daltonismo. E o tipo sanguíneo dela, A. Então, tipo sanguíneo A. Olha, percebam que eu tenho E e E, então eu vou usar probabilidade aqui, tá? Lembrando que a probabilidade, quando é E, eu sempre vou multiplicar. Primeiro, vamos analisar essa questão do daltonismo. Então, vamos cruzar aqui. X, Dzinho com X, Dzinho, versus X, Dzão e Y. Esse com esse, X, Dzinho, X, Dzão. X, Dzinho, X, Dzão. Esse com esse, X, Dzinho, Y. Esse com esse,
X, Dzinho, Y. Gente, isso aqui já é menino, tá? Isso aqui são meninas. Então, eu tenho aqui já a possibilidade de ter 1/2 de meninas e nenhuma vai ter daltonismo. Porque para ter daltonismo, elas têm que ter homozigose recessiva e elas são heterozigotas, então elas são portadoras dos genes, mas ela tem a visão normal. Então aqui, gente, eu tenho 1/2 de meninas que tem a visão normal. Professor, eu preciso multiplicar por 1/2? Nesse caso não, porque eu já estou dizendo aqui que ela é XX, ela é menina. Então esse resultado aqui eu não preciso multiplicar por 1/2. Agora vamos ao tipo sanguíneo. Cruzando aqui. Izão na B, Izinho. Izão na A, Izão na B. Esse com esse, Izão na A, Izão na B. Esse com esse, Izão na A, Izinho. Esse com esse, Izão na B, Izão na B. Esse com esse, Izão na B, Izinho. Eu quero do tipo sanguíneo A, então é essa daqui. Nesse caso, 1/4. Então, agora é só multiplicar os resultados. 1/2 de meninas que têm visão normal vezes 1/4 de indivíduos que vão ter o sangue do tipo A. E eu vou ter um resultado aqui de 1/8. Então, a gente pode perceber que a probabilidade desse casal ter uma criança do sexo feminino que tem a visão normal e que pertence ao grupo sanguíneo A é de 1/8, ou seja, de 1 a cada 8 crianças. Vamos falar então de Hardy-Weinberg, ou equilíbrio de Hardy-Weinberg, que diz que a soma dos alelos tem que ser igual a 1, ou 100%, e as somas dos genótipos em uma população em equilíbrio também tem que ser igual a 1, o que representa 100%. Então vamos analisar essa questão. Certa população apresenta as seguintes frequências para os genes que determinam os grupos sanguíneos do sistema ABO. Izão na A 30%, Izão na B 10%, Izinho 60%. O genótipo mais frequente dessa população é... Vamos resolver. Aqui pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente percebe o seguinte, que nós temos as seguintes frequências alélicas para os tipos sanguíneos. O alelo Izão na A tem 30% de frequência. Isso significa, gente, 0,3. O alelo do tipo B tem 10%. Isso significa 0,1. E o alelo Izinho, ele tem 60% de frequência. Isso significa 0,6. Lembrando que para a gente saber se está em equilíbrio, a soma dos alelos tem que ser igual a 1 ou igual a 100%. Então, isso aqui está em equilíbrio. E eu quero saber qual é a frequência genotípica, porque eu quero saber qual é o gene mais frequente dessa população aqui. Então, eu vou usar o seguinte: P vai representar o Izão na A, Q vai representar o Izão na B e R vai representar o Izinho. Quais são os genótipos que são possíveis num tipo sanguíneo? Pode ser tipo sanguíneo A, homozigoto. Pode ser tipo sanguíneo A, heterozigoto. Pode ser tipo sanguíneo B, homozigoto. Pode ser tipo sanguíneo B, heterozigoto. Pode ser tipo sanguíneo AB. E pode ser tipo sanguíneo O. Vamos usar as representações aqui. Esse aqui está duplicado, então a gente vai usar P ao quadrado, mais esses aqui são diferentes, então vamos 2 vezes o P vezes o R que representa o I, mais esse aqui ao quadrado, Q ao quadrado. Esse daqui a gente vai ter 2 vezes o Q vezes o R que representa o I. Vamos colocar o mais aqui. Esse aqui a gente vai ter, então, 2 vezes P vezes o Q. E esse daqui a gente vai ter o R ao quadrado. Tudo isso aqui tem que ser igual a 1 para estar em equilíbrio. Então, agora a gente vai colocar os valores aqui que a gente tem de P, Q e R. Vamos usar esses valores menores aqui.
Vamos lá. 0,3 ao quadrado mais 2p 0,3 vezes 0,6 mais 0,1 ao quadrado mais 2 vezes 0,1 vezes 0,6 mais 2 vezes 0,3 vezes 0,1 mais o r ao quadrado 0,6 ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Eu só substituí essas letras pelos valores equivalentes, tá? Então, a gente vai calcular aqui. Esse aqui, 0,09 mais esse vezes esse vai ser igual a 0,36. Esse daqui vai ficar 0,01. Esse daqui vai ficar 0,12. Esse daqui vai ficar 0,06. E por último, esse aqui vai ficar 0,36. Tudo isso igual a 1. O que que significa? Isso aqui é a frequência de cada genótipo. Então, vamos observar. A frequência desse daqui é 9%. A frequência desse daqui é 36%. A frequência desse daqui é de 1%. A frequência desse daqui é de 12%. A frequência de tipo sanguíneo AB é de 6%. E a frequência desse daqui é de 36%. Se a gente realizar a soma, nós vamos perceber que vai dar 100%. Quais são os genótipos mais frequentes aqui? O tipo O, que é izinho, izinho, e o tipo A, heterozigoto. Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem de opção? Então, o genótipo mais frequente nessa população são os do tipo sanguíneo B, que são heterozigoto. Vamos a mais uma questão de segunda lei de Mendel. Uma doença estudada pela biotecnologia é a miopia, uma herança autossômica recessiva. O míope não enxerga objetos distantes, já que a imagem é formada antes da retina devido ao encurvamento da córnea, lente mais externa do olho. A fibrose cística é determinada por um gene recessivo, Fzinho, e a miopia é determinada a um gene recessivo, Mzinho. Um indivíduo com fibrose cística e visão normal, filho de pai míope, resolve se casar com uma mulher normal, cuja mãe desenvolveu fibrose cística e era míope. Qual a chance de uma criança desse casal nascer com fibrose cística e míope? Vamos resolver. Nós temos aqui mais um caso, então, de segunda lei de Mendel, onde o problema traz pra gente que a miopia é uma característica autossômica de caráter recessivo. Então, para ser míope tem que ser Mzinho, Mzinho. E traz que a fibrose também é uma característica autossômica de caráter recessivo. Aí, o problema traz o seguinte: um indivíduo com fibrose, então, poxa, se o cara tem fibrose, ele é Fzinho, Fzinho. E com visão normal, mas filho de pai míope. Então, se ele tem visão normal, ele é um Mzão, mas ele é filho de pai míope. Já descobriu o genótipo do primeiro indivíduo. Resolve casar-se com uma mulher normal, cuja mãe desenvolveu fibrose cística e era míope. A mulher é normal para as duas características, tanto para a fibrose quanto para a miopia. Mas ela tem uma mãe que teve fibrose, então ela é heterozigota. E ela teve também uma mãe que era míope, então ela também é heterozigota para miopia, ela é uma dupla heterozigota. Qual é a chance desse casal ter uma criança que tenha fibrose e que seja míope? Primeiro, então, vamos tirar os gametas. Esse com esse, Fzinho, Mzão. Esse com esse, Fzinho, Mzinho. Como aqui é homozigoto, gente, ele vai formar os mesmos gametas, então a gente não precisa repetir. Gametas do segundo indivíduo. Esse com esse, Fzão, Mzão. Esse com esse, Fzão, Mzinho. Esse com esse,
Fzinho, Mzão. Esse com esse, Fzinho, Mzinho. Vamos lá, então. Esse com esse, Fzão, Fzinho, Mzão, Mzinho. Esse com esse, Fzão, Fzinho, Mzão, Mzinho. Esse com esse, Fzinho, Fzinho, Mzão, Mzão. Esse com esse, Fzinho, Fzinho, Mzão, Mzinho. Gente, todos aqui têm pelo menos um alelo dominante. Então, a gente não tem uma condição aqui de duplo homozigoto recessivo. Então, ó, já corta que nenhum desses vai ser. Esse com esse, Fzão, Fzinho, Mzinho, Mzinho. Esse com esse, Fzão, Fzinho, Mzinho, Mzinho. Esse com esse, Fzinho, Fzinho, Mzão, Mzinho. Esse com esse, Fzinho, Fzinho, Mzinho, Mzinho. Esse tem alelo dominante, esse tem alelo dominante, esse tem o M que é dominante e só esse daqui que tem duplo homozigoto recessivo. Então, qual a probabilidade aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 na 8. Ah, professora, precisa multiplicar por 1,5? Não, porque o problema não diz se ele quer um menino ou uma menina. Então, o nosso resultado é 1 na 8. Então, conforme a nossa análise, a gente consegue chegar no resultado de que 1 a cada 8 crianças terá fibrose cística e será míope. E falando de sistema ABO e fator RH, que condiz aí com o nosso tipo sanguíneo, vamos analisar esse estudo de caso. Analise a genealogia. Ana e Theo são irmãos e não sabiam os seus respectivos tipos sanguíneos. Antes de se submeterem ao teste sanguíneo, seria possível deduzir algumas informações com base nessa genealogia. Assim, podemos afirmar corretamente que... Nesse heredograma aqui, eu tinha um homem com tipo sanguíneo B positivo que casou com uma mulher que era AB positiva e tiveram um menino do tipo sanguíneo A negativo. Aqui eu tenho um casal cujo homem era AB positivo, casado com uma mulher O negativa, que tiveram 2 filhos, a Ana e o Theo. A Ana casou-se com esse cara aqui e juntos tiveram um menino e o menino, ele é B positivo. Gente, Ana e Theo não sabem quais são os tipos sanguíneos deles, mas a gente consegue aqui verificar algumas possibilidades. Por exemplo, esse cruzamento aqui, Izão na A, Izão na B, que é o gene que corresponde ao tipo sanguíneo AB, cruzado com o tipo sanguíneo Izinho, Izinho, que é o tipo O, eu posso ter tipo sanguíneo A ou tipo sanguíneo B. Tudo heterozigoto. Mas eu não posso ter tipo sanguíneo O. Então, a gente já sabe que a Ana e o Theo ou são do tipo sanguíneo A ou são do tipo sanguíneo B. Só que Ana casou com esse cara aqui que é A negativo e juntos eles tiveram um filho do tipo B. Com certeza a Ana, dessas possibilidades aqui, ela é do tipo B. Então, ela tem esse gene aqui. Agora, como que eu vou saber se ela é positiva ou negativa? Olha só, quando o RH é negativo, é porque ele é Rzinho, Rzinho. Se essa criança fosse negativa, com certeza é porque Ana era negativa. Por quê? Só em homozigose recessiva para ter negativo. Então, com certeza, o tipo sanguíneo da Ana é do tipo B e esse é positivo. Nesse caso aqui, a gente consegue afirmar que Ana pertence obrigatoriamente ao grupo sanguíneo B e ela é um RH positivo. A gente consegue saber o tipo sanguíneo de Ana mesmo sem precisar fazer o teste, justamente analisando a genealogia. Gente, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre genética. Agora vamos resolver o nosso simuladão para ver a quantas anda o teu conhecimento sobre genética.
Um beijo no coração e até a nossa próxima aula!